Boa noite à família Bálsamo de Gileade. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar acerca da oração. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Então eu gostaria que você nesse momento acompanhasse a leitura juntamente comigo em Salmos 116, que é o texto base. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Versículo 2. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Aqui nós vemos a gratidão, a felicidade do salmista Davi em expressar todo o seu amor e saber que Deus ouve a oração, que Deus inclina os ouvidos dele para ouvir seus servos e os seus filhos. E conforme o escritor aos Hebreus diz no capítulo 10, no versículo 18, tendo, porém, irmãos, intrepidez, coragem, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo novo, coisa linda, pelo novo e vivo caminho. Pelo novo e vivo caminho. Quando nós nos aproximamos do trono da graça de Deus, entramos no Santo dos Santos, nós temos que entrar com coragem, com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Martim Lutero diz que a nossa fé, a fé que Deus nos deu, que é um dom de Deus, não deve andar dentro do nosso bolso, e sim devemos exercitá-la dia a dia. Nós sabemos que Deus, desde o início, lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, ele desejava, ele anelava ter uma comunhão íntima conosco. Quando ele aparecia todos os dias, na viração do dia, ele se apresentava para Adão. A ponto que quando Adão transgrediu, pecou, ele se escondeu de Deus. O que fez divisão entre nós e Deus foram os nossos pecados. Até porque lá em Isaías 59, no versículo 1, diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, para que não nos ouçam. Então, é nesse exato momento que nós temos que estar buscando a Deus em oração. A oração, eu vou definir assim de uma maneira bem, vamos dizer assim, vou resumir a definição de oração. Oração é comunhão contínua com Deus. E outra coisa, pelo fato de eu e você, vou usar aqui a primeira pessoa do plural, pelo fato de nós estarmos passando pela dor, que nós vamos deixar de crer. Nós temos que crer que Deus nos ouve, mesmo quando tudo ao nosso redor, à nossa volta, pareçam indicar o contrário. Porque Deus tem os seus métodos de trabalhar que muitas vezes não entendemos por sermos limitados. E outras vezes também a ansiedade tenta embaçar a nossa visão, a ponto de, lá em Eclesiastes, falar no capítulo 3, que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, é tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de prantear, tempo de saltar de alegrias. Tudo é no tempo do eterno. Deus sabe o que faz. A melhor hora é a hora de Deus. O tempo de Deus é perfeito. E eu quero te encorajar nesta noite, você continuar orando, clamando ao Deus dos exércitos. O mesmo Deus que diz lá no último versículo do Salmos 46,
que o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em Isaías 25, no versículo 4, diz que Deus é o nosso refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor. Quando está aquele calor de 40 graus, você na rua, logo você quer o quê? Se abrigar numa sombra. Assim somos nós, estou fazendo aqui uma analogia. Quando nós estamos naquele calor do deserto, clamando a Deus, Deus é o nosso refrigério. Ele é a sombra do Onipotente descansará. Só pode descansar, meus amados e amadas do Senhor Jesus Cristo, na sombra do Onipotente, aquele que descansa no Senhor, aquele que habita no Senhor, aquele que crê que Deus trabalha para aquele que nele espera. Nós temos que sempre exaltar a grandeza de Deus. E nós vemos lá em Isaías 40, que ele mediu o céu a palmo. No grego, ali o palmo são 2 palmos. 2 palmos mediu os céus. Ele coloca as águas na concha da sua mão. Eu faço agora, obrigado, Senhor. Eu faço as palavras do salmista Davi no Salmos 139, as minhas agora. Tal conhecimento é demais para mim. Não posso alcançá-lo. Ele põe as águas na concha da sua mão. Para analisar. Vem junto comigo nesse mesmo espírito de fé. Ele coloca o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Asiático, ele coloca o Rio Jordão, o Mar Vermelho, o Rio Amazonas, tudo na concha da sua mão. Davi fala que lá no Salmos 147, no versículo 2, grande é o Senhor, a sua grandeza é insondável. Deus é maravilhoso. Ele nos ama tanto. Ele nos ama tanto, que ele nos ensinou a orar. E ele falou, os discípulos perguntou, Senhor, ensina-nos a orar. Ele falou assim, Pai nosso que estás no céu, intimidade. Seja feita a tua vontade, submissão, assim na terra como no céu. Submissão, consagração. Meus amados, se nós cremos, se nós soubéssemos o poder que tem na oração, nós andávamos de joelho. A grande realidade é essa. Tiago fala acerca disso no capítulo 5, no versículo 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. E nós temos vários exemplos na poderosa palavra de Deus falando acerca da oração. Nós vemos aquela passagem de Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Daniel de ir para a cova. Deus livrou Daniel da cova. Alguns já escutaram até essa pregação. Mas Daniel orou, clamou ao Senhor. E Daniel saiu ileso de dentro daquela cova. E o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Nós sabemos que Deus nos criou para louvor da sua glória, para que glorificássemos o seu nome e tivéssemos comunhão com ele, através da oração. Não deixe de orar. O apóstolo Paulo nos aconselha na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17. Orai sem cessar. Paulo diz também lá à igreja de Éfeso,
no capítulo 6, no versículo 18, orando em todo tempo no Espírito. O Espírito que está aí com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, obrigado Senhor. Em Romanos 8 diz que é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos nem como convém orar. Vai entender os mistérios de Deus. Eu amo essa palavra, porque é aqui que nós encontramos a resposta que nós tanto pedimos a Deus em nossas orações, em nossas súplicas. Deus é tremendo. Ele é o eterno, Ele é o grande eu sou. É assim que nós temos que começar a orar. Tinha um estudo, na época que eu fazia esse estudo, tive a oportunidade de fazer esse estudo acerca da oração, que tem uma roda de oração, começando com adoração, confissão, súplica, intercessão e ação de graças. Começamos a orar, primeiro item, rendendo graças a Deus, adorando na beleza da sua santidade, proclamando e declarando seus atributos, exaltando pela sua infinita grandeza, dizendo que Ele é santo, soberano, altíssimo para todo sempre, que a sua grandeza não tem limites, que Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Alfa, o Ômega, a brilhante estrela da manhã. Ageu 2, no versículo 8, diz: o desejado das nações. Logo em seguida, em segundo, confissão, porque não adianta, irmãos, entrar na presença do Senhor, no Santo dos Santos, de qualquer maneira. Porque se nós tivermos alguma falha, o Espírito Santo vai nos incomodar, algum pecado. Nós temos que confessar: Senhor, perdoa os meus pecados, e pecado tem nome. Fecha parênteses. Confessar: Senhor, eu errei nisso, naquilo, me perdoa, Senhor, me lava com teu sangue, tem misericórdia de mim. Até porque com o coração nós temos que entrar no Santo dos Santos com o coração quebrantado e contrito. Davi diz lá em Salmos 51, no versículo 17, que os sacrifícios para o Senhor é um coração quebrantado e contrito. A esse, ó Senhor, tu não despreza. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito, um coração que está ali, ó, arrependido, se derramando diante do Senhor. Às vezes eu faço essa oração do salmista Davi no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Eterno. Eu poderia citar várias passagens falando acerca da oração dos profetas, dos patriarcas que oraram, que clamaram ao Senhor e tiveram resposta do Eterno. Vou dar outros exemplos. Quando, lá em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 57, Lamentações de Jeremias 3:57, que ali foi um compilado, foram vários escritores que escreveram aquele livro. Senhor, da mais profunda cova invoquei o teu nome, e tu me disseste: não temas. Não temas. De mim te aproximaste quando eu te invoquei e disseste: não temas. Ele invocou e Deus se aproximou. Nós temos que se aproximar de Deus, confiando que Ele ouve a nossa humilde e singela oração. O escritor diz que ele, da mais profunda cova que ele clamou ao Senhor.
e Deus ouviu o seu clamor. Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. O poder de uma oração. Jonas, no ventre do grande peixe, fez aquela oração. O local que você faz a oração, independe de onde você faz a oração. Deus ouve no monte, no seu quarto, dirigindo. Quantas vezes eu clamo ao Senhor em espírito, orar, é aí que fala, orai sem cessar. Antes de começar esse vídeo, eu falei, orei, Senhor, usa os meus lábios, que não seja eu a falar. Jonas orou ao Senhor ali no ventre do grande peixe. O Senhor, na angústia clamei ao Senhor, Ele me respondeu. Na angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Mesmo Jonas estando naquela situação de desobediência, Deus ouviu Jonas. Na minha angústia clamei ao Senhor, Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei por socorro, meu Deus. E Ele atendeu o meu clamor. E todos sabem a história de Jonas, né? Depois o peixe, o grande peixe, teve que vomitar Jonas na praia, e depois ele foi pregar em Nínive, porque o Deus é soberano e o propósito dele ia se cumprir. Não adianta fugir de Deus. Mas eu não quero fugir aqui não quero sair da rota da pregação, que estou falando acerca da oração. Outra passagem tremenda também, quando Paulo, obrigado Espírito Santo, quando Paulo e Silas estavam naquela prisão por volta da meia-noite. Por volta da meia-noite, houve aquele grande terremoto que arrebentaram, quebraram os alicerces, que sacudiram os alicerces do cárcere. Paulo e Silas foram libertos. Paulo e Silas na prisão, glória a Deus, louvado seja Deus. Deus é fiel, Deus jamais desampara aqueles que o buscam. Salmos 9, no versículo 10, fala acerca disso. Deus jamais vai desamparar aqueles que o buscam. Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma vez perguntaram para um grande pregador, uma jornalista querendo fazer uma pergunta capciosa: qual o mais importante na jornada de um cristão, a oração ou a leitura da palavra? E ele respondeu, tremendo, qual o mais importante no avião, a asa da direita ou da esquerda? Ele fez uma contra-pergunta: qual o mais importante num passarinho, a asa da direita ou a asa da esquerda? E com certeza a jornalista deve ter ficado sem reação alguma. Ou amados e amadas da família Bálsamo de Gileade, eu não sei qual área você está carecendo de oração, mas creia que Deus está atendendo o seu clamor. Tudo é no tempo dele. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai cantar como Miriam cantou. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O nosso pastor, no domingo, quando o Espírito Santo colocou aquele hino da harpa no coração dele, mais perto quero estar de ti, Senhor, ainda que seja dor que me una a ti. Não adianta, todos nós que estamos aqui nessa terra vamos passar por algum Getsemane, vamos passar pelo vale, não tem como escapar, mas nós temos que crer que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco todos os tempos até a consumação dos séculos. Então, esse hino, como diz alguns historiadores, mais perto quero estar de ti, o compositor desse hino, a biografia desse hino, ele tinha, a família dele foi fazer uma viagem de navio e ele ficou, devido ao seu trabalho, ele ia mais à frente. A família dele foi
na frente dessa viagem. E esse navio sofreu um grande naufrágio, que veio a morrer a sua esposa e seus filhos. E ele, após ele ir fazer a viagem mais à frente, no navio, o comandante do navio parou o navio naquele local, onde o outro navio tinha sofrido naufrágio, fez uma homenagem, 1 minuto de silêncio pelas vidas, e ele ali na borda do navio, né? Ele olhando ali para o mar, para o oceano, ele olhou para o céu, eu até me quebranto aqui, que é muito forte esse testemunho. E foi aí que ele extraiu esse hino que o Espírito Santo colocou no coração dele, ele começou a compor, ele disse: mais perto quero estar de ti, meu Senhor, ainda que seja a dor que me una a ti. Então nós vimos que são nos momentos de dificuldade, momentos de angústia, que Deus extrai, que nós extraímos força da nossa fraqueza. Quando Paulo estava com aquele espinho na carne, ele disse: Senhor, Deus falou: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele falou assim: por mais eu vou me gloriar nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, nas angústias. Porque quando eu penso que eu estou fraco, então é que eu sou forte. Olha aí, vai entender. É por isso que Paulo diz aos Coríntios que a palavra de Deus, a mensagem da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para nós que somos salvos é o poder de Deus. Romanos 1,16, não me envergonhe do Evangelho. Perdão, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E eu quero finalizar exaltando essa palavra. Ama essa palavra, se agarra a essa palavra. Dedique autoestima a essa palavra e ela vai te exaltar. Ame-a e ela vai te abraçar. Deus é fiel. Esse não é o fim. Quem disse para você que é o fim? Provérbios 23:18. Haverá um bom futuro e a tua esperança não será frustrada. Temos vários exemplos. Lucas 18. Aquela viúva clamando aquele juiz iníquo. E ele falou: já que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum, mas eu vou atender essa viúva para ela parar de me importunar. Meu Deus, e o justo juiz, o desejado das nações, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, falou: não fará, visto o que disse esse juiz iníquo? Aí no versículo 7 ele fala: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite? Embora pareça, só parece, embora pareça demorado, digo-vos que depressa lhes farei justiça. Glória a Deus, eu estou sentindo a Shekinah, a glória de Deus nesse quarto de uma maneira inarrável. Eu não sei, igual Pedro na primeira epístola 1,18, é uma glória, é uma alegria indizível e inarrável. Eu não sei de narrar, não consigo narrar. É aquela glória, aquela Shekinah, igual o segundo livro de Reis, no capítulo 8, que o templo se encheu de fumaça, a glória de Deus tomou o templo, que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Vamos continuar prosseguindo para o alvo. Vamos ser perseverantes nas nossas orações e não repetitivos. Porque deixar de orar é deixar de lutar. Como diz o Dr. Myles Munroe. Ele diz num livro dele: quando o homem para de orar,
Deus para de agir. O que a gente não consegue resolver falando, nós vamos conseguir orando, confiando que o Deus que está sentado no trono, regendo as nações, está no controle de tudo. Ele está sentado na sala de comando do universo. Nada é impossível para Deus. Tem uma estrofe que eu amo daquele grupo Voz da Verdade. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus de nos ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus de nos ajudar. E eu quero finalizar a te encorajar a ficar firme na fé. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, na epístola a Tito, no versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande e Salvador, Jesus Cristo. Glórias a Deus. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Eterno. Vamos sempre trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Que venhamos a continuar a cada dia nos revestindo com as armaduras de Deus. Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo é a solução. Isso aí virou até um jargão. Era uma frase muito usada pelo fundador da Igreja de Nova Vida, o bispo Roberto McAllister. Ele falava: Jesus Cristo é a solução. E é verdade. Jesus é a saída para todas as nossas adversidades. Ele está na embarcação de nossas vidas. E operando Deus, quem impedirá? O salmista Davi diz lá no Salmos 54, no versículo 4. Salmos 54, no versículo 4. Certamente que Deus é o meu ajudador. Certamente que Deus é o meu ajudador. Ele é o que sustenta a minha e a tua vida. Ele diz lá, através do escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5. De maneira alguma te deixarei